Paz do Senhor, meus amados e amadas irmãs. Deus abençoe você no segundo dia da semana, amém? Então, meus amados, nessa semana, vamos a uma palavra para nossa meditação, né? Salmo 15. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aí vem o Senhor dizendo: aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não murmura com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Amém? Aquele cujos olhos desprezam o que é vil, mas honra os que temem o Senhor. Amém? Aquele que jura com dano seu, e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado, né, meus irmãos? Então você vê aqui, né? Os verdadeiros cidadãos do céu, o que eles precisam fazer, amém? Glórias a Deus. Então, vamos hoje umas respostas que muitas vezes as pessoas ficam se perguntando, né? Como pode a pessoa estar assim, estar fazendo isso, isso e isso? Então a pergunta é, irmã Maria, me responde. Uma pessoa que está em pecado, Deus está com ela ainda? Tá. Deus não abandona você aqui na terra em vida, não. O problema é depois, é na vinda dele no acerto de conta. Amém? Ô irmã Maria, mas olha, eu uso a vaidade, sabe, irmã Maria, eu sou missionária, eu sou cantora, eu sou pastora, eu uso batom, pinto o olho, pinto cabelo, corto cabelo, está entendendo? Eu uso até uma roupa extravagante, enfim. Mas eu prego, eu sinto Deus, a presença de Deus, irmã Maria. Ô, irmã Maria, eu assisto novela. Eu não vou dizer que você está mentindo. Amém? Você pode até pregar. Mas agora, profecias só é verdadeira quando você está na presença do Pai. Você pode até passar a profecia. Você está entendendo? Mas agora o problema é o cumprimento dela. Amém? Também já tive essa experiência com pessoas que estavam, né? Ali na vaidade, passou para mim a revelação e o próprio Deus, por misericórdia, me livrou, senão eu ia passar uma vergonha. Se eu fizesse o que ela mandou eu fazer, que eu não sei nem se eu estava viva, mas era de vergonha, mas até hoje era. Mas Deus próprio, irmão, com a sua misericórdia, cortou o laço. Amém? É muito perigoso, né? A pessoa está desconcertada, profetizando. Profetiza até mais do que os que estão na presença de Deus. Amém? Então tá aí o perigo, amém, meus irmãos? Para você, né, não ser prejudicado, amém? Mas agora pregar a palavra de Deus, receber bênção, você recebe, né? Você recebe, principalmente aquilo que você faz por fora do seu corpo, entendeu, irmão? Agora, quando você parte para briga, contenda, arruma picuinha, contenda no lar entre mulher e marido, isso aí já atinge a sua vida espiritual. Você fica no escuro. Você já sente quando você comete uma injustiça, você briga com alguém, contende com alguém, você sente assim que a sua vida está pura treva. Você não sente aquela graça leve que você respira do Espírito Santo na sua vida, você não sente. Entendeu? Porque a ofensa com o próximo é como, irmão, assassinato. Misericórdia, irmã Maria, é como assassinato. Como que você prova isso? João, né? Epístola de João, o João do amor lá perto de Apocalipse, fala que aquele que aborrece o seu próximo, ele está no escuro, ele é assassino. Ele está no escuro, anda no escuro, ele não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos e ele está no escuro. Aquele que aborrece o seu irmão é assassino. Então,
Se você comete um assassinato, você tá bem? Não. Existem dois tipos de assassinato, com a língua e com as mãozinhas. Você usa algo na mão para matar alguém, ou usa até as próprias mãos para matar alguém estrangulado, não é assim? Agora a sua língua, você já pensou o perigo que nós temos aqui dentro? Essa aqui, ela pode matar uma pessoa. Amém, irmão? Você pode denegrir a imagem de uma pessoa inocente. Amém? Você está entendendo? Tipo, uma pessoa está ali sendo usada por Deus. A pessoa, você vê que a pessoa está na presença de Deus. A pessoa é cheia do Espírito Santo, tem uma vida com Deus. E aí você pega junto um grupo de pessoas e começa a pôr em dúvida, junto com aquele grupo de pessoas, aquela pessoa, a profecia daquela pessoa. E agora começou aquele negócio assim, espírito do engano, fogo estranho, você está entendendo? E aí aquelas pessoas começam a blasfemar, a achar que aquela pessoa não está sendo usada por Deus, e aquela pessoa está sendo usada por Deus. Isso é um grande perigo, viu? É um grande perigo, porque você mexer com quem está sendo usado pelo Espírito de Deus é um perigo, você pode perder sua salvação. Amém, irmãos? Agora, você repreender uma pessoa que cometeu uma injustiça ou que está em pecado, repreender com amor pro bem dela, ou fulano, ou ela pregou a favor do pecado, vamos supor, o adultério, o segundo casamento. Não, você pode casar sim, você casou aí, né? Você casou numa boa, né? Você casou querendo, né? Como se diz, amando aquela pessoa. Aí não deu certo, né? Com determinado tempo não deu certo, você largou. Você pode casar com outra, não. Só depois que ela morrer. Se não der, se ele é espancador, se você vê que não dá mais, te humilha muito, você vê que não tem mais como você ver com essa pessoa, você pode até deixar. Porque Paulo te dá esse direito, mas que você fique sem casar. Amém? Agora, se é outra pessoa, um crente, né, até mesmo doutrinado, vem e fala, não, pode sim, porque a pessoa ainda é nova, mas se a pessoa serve o Senhor, Deus resolve o problema dela, não entendeu? E se Deus quer provar você nesse sentido, você tem que passar pela prova, amém? Amém? Aquele que perder sua vida, como diz, perder algo que você poderia ter aqui, mas você vai ganhar lá em cima no céu, amém? Então, se a pessoa vir falar, você pode falar, não, fulano, não. Ó, fulana, é assim, ó, a Bíblia diz que não é assim. Amém? Você está pecando contra essa pessoa, esse pregador? Não. Você está matando ele com a língua? Não. Você está acordando ele. Inclusive, você está até, se ele te der ouvido, você está livrando ele do inferno. Porque aqueles que ouvem ele iam acreditar. E aí essas pessoas, quando Jesus voltar, ou elas morrer, se elas estiverem no adultério, elas vão perder a salvação. E se eu ensinei, eu também vou junto. Deus me defenda. Então nós temos que ser espiritual, irmão, para entender o que é contenda e o que é injustiça e o que é ajuda ao seu próximo. Vocês estão me entendendo? Como é que funciona a coisa? Amém, meus irmãos? Então, esse negócio de ofensa na carne, calúnia, você está entendendo? Caluniar a pessoa, fazer vídeo com calúnia. Agora, amar o nosso próximo significa idolatrar. Porque a pessoa não sabe o que é isso. Então, quando você quer bem uma pessoa, a pessoa já está idolatrando, né? Não é bem isso, né? Agora, tem pessoa que idolatra mesmo. Ela idolatra, se for o caso, ela mata por causa da pessoa, ela põe a alma dela no inferno por causa da pessoa, é idolatria. Amém, irmão? Você tá entendendo? Como o caso aí da política aí, né? De Bolsonaro. O povo idolatrou o homem, entendeu? Chamava ele até de mito, entendeu? Aí foram idolatria e fizeram loucura por causa dele e ganharam o sofrimento. Muitos estão num sofrimento terrível, que eu não queria estar presa ali no lugar desse, pensando nos seus filhos, pensando na sua família, no seu trabalho, no seu estudo, e ali preso, né? Tão inocente não vigiou, o diabo enjaulou.
né? Se você vai fazer a vontade do cão, você está sujeito ao quê? A ele te pegar. E Deus deixa. Deus deixa. Porque você foi caçar. Amém, meus irmãos? Existe a idolatria. Isso é idolatria. Amém? Mas você amar uma pessoa, querer bem de uma pessoa, não é idolatria. Amém? Porque Jesus diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas é com amor fraternal. Né? Sempre querendo o bem, né, das pessoas, né? E aqui tá dizendo Davi que não é para aceitar a afronta contra o inocente, não. Não é para você aceitar. É para você falar, epa, não. Essa pessoa não está fazendo nenhum pecado. Essa pessoa mostra para mim o pecado dessa pessoa. Como é que você está tocando essa pessoa? Você pode repreender a pessoa, amém, meus irmãos? Porque a pessoa está tocando uma pessoa que não está pecando, uma pessoa de testemunho, né? Então, você está entendendo? Você pode repreender sim, amém? Não é pecado não, tá? Não é contenda, não é... Você não vai estragar a tua vida espiritual com Deus não, tá? Entendeu? Nós temos que ter discernimento. Então, às vezes a pessoa é casada, humilha o marido, humilha a mulher, briga com a mulher, faz o diabo. Ah, não, eu sou pregador, eu sou pastor. E, enfim, a mulher está infeliz, vegetando dentro de casa. Ou ele morre, ou Jesus vem, o que vai acontecer, irmã Maria? Ele vai ficar. Vai ficar. E se a mulher também contendia com ele e brigava com ele, vai ficar também. Agora, se você é humilhado, tu fica quieto. Do jeito que ele está te xingando, te humilhando, e você está sentindo aquela paz dentro de você, você não guarda a mágoa dele e ódio, se Jesus vir, você sobe. E ele se lasca. Amém, meus irmãos? Então nós temos que ver as coisas, como que a palavra de Deus, ela ensina. Amém? Então, como eu, né, eu estava fraca na fé, lá como eu já falei para vocês. Então eu comecei a assistir novela e falar assim, não, os irmãos estão me perseguindo, é isso que é pecado, fazer mal ao próximo. Essa novela aqui eu não estou seguindo mau exemplo, eu estou olhando os bons exemplos aí, né? Não está me fazendo mal nenhum. Mas, no entanto, como eu já tenho a sensibilidade, o temor de Deus, eu senti uma certa acusação, dizendo, Deus me perdoa, porque tu sabe que eu não estou fazendo mal. Mas Deus dizia, não tem como eu te perdoar se tu não abandonar o pecado. Não, Deus só te perdoa se você abandonar o pecado. Amém, meus irmãos? E ali o Senhor me mostrou, né, o arrebatamento, Jesus voltando e eu ficava por causa daquilo. Então, o que eu aprendi com isso e estou falando para vocês hoje, por experiência minha? O Senhor, e Ele era comigo, irmão, era comigo, eu tomava ceia na igreja, então o Senhor era comigo. Ele não me abandonou, porque Ele só estava esperando um jeito de falar comigo mais duro, mais, como disse, decisivo, como Ele falou, ou tu deixa agora ou tu vai perecer. Amém? Então Deus sempre peleja por nós, sempre Ele está falando, sempre Ele está orientando. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. Não é que nós está errando, Deus já vai dizer tchau, não. Agora, assim, sobre a vaidade é mais difícil Deus te deixar. Até mesmo você assistir novela, filme, essas coisas, é difícil. Você vai sentir Deus do mesmo jeito, você vai orar, Deus vai te abençoar. Vai. Mas agora, você tocar no seu próximo, irmãos, com covardia, maldade, fofoca, calúnia, fermentar, colocar a imagem daquela pessoa ridículo, de graça, viu? Aí você está pecando, você vai ficar cheio de trevas, você vai ficar no escuro, enquanto você não se consertar, você vai estar no escuro. Amém? Quem conheceu aquele evangelista? Quem conhece o evangelista Francisco aí do Outubro? É Francisco o nome dele? É, Francisco. Ele começava de primeira a danar lenha nas pessoas, era político, era pessoas, ele falava o nome e dava uma sova de palma. Era modo de dizer, né, irmãos? Ia com tudo em cima da pessoa, você está entendendo? Ele expõe a imagem da pessoa, a imagem da igreja e fazia aquele escarcéu com a vida da pessoa. Eu não tinha canal nessa época e eu ia lá no comentário e dizia, irmão, prega, irmão, mas não expõe as pessoas assim não, irmão. Você vai arrumar confusão.
né? Irmão, não foi nada não, irmãos. Passado uns tempos, esse homem teve uma perseguição nesse outubro. É só vocês verem os vídeos dele. Irmão, mas foi um açoite. Parece que tudo virou contra ele nesse outubro, irmão. Evangelista Francisco. Entendeu, meus irmãos? Então, nós temos que ter sabedoria. Vamos supor, você pode falar assim, olha, os pastores que não ensinar a ovelha a santidade fora e dentro, o que vai acontecer? No último dia, Deus vai rejeitar eles. E as ovelhas que deu ouvido para eles, não examinou a Bíblia, ou às vezes ouviu outras pessoas dizer que é pecado e não deram ouvido, vai perecer junto. Mas assim, você só está dando aquele alerta. Você não está tocando na igreja, você não está dizendo, o irmão tal, o fulano de tal, é que ele é isso, é que ele é aquilo. Não, você não está difamando ele, não. Você está entendendo, irmão? Porque ele não prega ou deixa de pregar, porque o Apocalipse diz que tem a Laodiceia, a Filadélfia, a Esmirna, várias 7 igrejas. Então, as 7 igrejas é a comparação dos 7 tipos de igreja que tem na terra, irmãos. Não é só lá. Que tem aqui na terra os evangélicos. Tem a Filadélfia. Eita, essa é a perfeita. Tem a Filadélfia, que ela é doutrinada dentro e fora da Filadélfia. Essa é a Filadélfia, viu? E tem a Laodiceia, irmão. Que a igreja pode tudo e nada a ver. Nessas 7 igrejas do Apocalipse, só 2 agradou o Senhor. A Esmirna, se eu não me engano, e a Filadélfia. As outras, Deus tudo repreendeu e diz, olha, a coisa vai ficar feia. Então, hoje em dia é isso. Então, essas 7 representam as igrejas do mundo. Você é pastor? Sou, irmã Maria. Sou pastor. Os seus ensinamentos, não estou falando de placa. Claro que toda igreja tem uma placa. Os seus ensinamentos representam o que aí na sua igreja? Eu não gosto quando a pessoa vem aqui e fala, você está adorando placa. Eu não gosto. Eu amo o ensinamento da minha igreja. Eu amo Jesus na minha igreja. Você está entendendo? Eu amo a verdade da minha igreja. Eu não amo placa. A placa é um pedaço de lata. Mas o ensinamento que tem atrás daquela placa, lá naquela casa de oração, vocês estão me entendendo? É que você tem que ver qual é o ensinamento que você está ensinando aí na sua igreja. Amém? Isso é uma afronta, uma perseguição, uma ofensa? Não. É um alerta aqui na palavra. Amém, meus irmãos? Nós temos que ter sabedoria. Senão nós arrumamos para a nossa cabeça. E de graça. E porque nós merecemos. Entendeu? Então, nós pode pregar no seu canal, na sua igreja, quanto o pecado, no seu canal, sem ofender as pessoas. Tem muitos que ficam mexendo com o Papa, com a igreja católica, não. Nós sabemos que nós somos católicos, e nós ouvimos o evangelho, e nós falamos, eita, eu quero esse Jesus aí dos crentes. Eu larguei a igreja católica, você largou também e veio para o evangelho. Não precisa estar tacando a lenha lá. Todo mundo sabe que precisa aceitar Jesus e fazer como a Bíblia manda. Então não precisa eu estar repreendendo eles ainda, porque eles ainda não veio para o Evangelho. O Evangelho de Cristo, que é o Evangelho de Paulo, que é o Evangelho dos evangélicos. Entendeu, irmão? O Evangelho de Paulo é o Evangelho dos evangélicos. Você está entendendo? É aquele que tem que santificar fora e dentro. Vocês estão me entendendo? É isso. Amém? Você não pode ter idolatria, que você não pode ter uma vida aí de acordo com a vontade do mundo. Você tem que ser separado, porque você morreu com Jesus no batismo. Você é uma nova pessoa, agora você é uma pessoa espiritual. As coisas do mundo não te interessam mais. Amém, meus irmãos? Então não precisa ficar falando mal do Papa. Por que eu vou falar mal dele? Ele fez mal para você? Para mim não. Um dia Deus pode... na Igreja dos Amores já teve padre que aceitou Jesus, irmão. Hoje é pregador. Eu já vi vários padres que já aceitou Jesus no Deus Amor. Amém, irmãos? Ninguém vê a Igreja dos Amor falando mal do padre, falando mal disso, daquilo. Não, para quê? Para quê? Prega o Evangelho, prega contra o pecado.
Pregue contra o pecado. Eu não preciso estar expondo o nome das pessoas, ridicularizando ela, não. Entendeu? Só quando eu vou repreender alguém que está errado, aí eu pôr o nome da pessoa. Mas eu não estou mexendo com a igreja dele, nada dele, eu estou falando com ele. E quando é também doutrinado. Se não for doutrinado, não. Se não for de doutrina, eu não falo nada. Deixa quieto, deixa quieto. Eu falo assim como eu estou falando aqui. Por todos. Aquele que ouvir quer obedecer, amém. Que se quiser, amém. Se não quiser, é problema deles com Deus. Mas não vou ficar afrontando as pessoas. Afrontando as igrejas. Você está entendendo? Não vou ficar afrontando. Eu tenho que levar. Porque ontem eu fiz o vídeo, ontem que eu mostrei ali, um vídeo pequenininho de 4 minutos, assista lá. Eu ouvi a palavra quando era criança, quando era adolescente, 12 anos. E ela entrou aqui. Eu dizia, eu tenho que aceitar Jesus e é por dentro e fora. Na época eu não conseguia largar a vaidade, eu disse, agora não vai dar. E o Senhor revelou para missionário, falou assim, ó, ela não quis. Aceitei, mas caí fora. Quando era criança. O Senhor diz, ó, daqui 7 anos ela volta. Só que ela volta arrancando o cabelo da cabeça. Vai passar por um momento difícil. A missionária falou para a mãe, e entrou no ouvido meu, só no outro. Aí cumpriu exatamente. Porque quando Deus fala, cumpre. Falou, esse vai ser o castigo dela, porque ela não quis servir. Quando eu estou chamando, então depois ela vai vir. Só que ela vai ficar. Só que o preço vai ser doído, viu? Entendeu, irmãos? Então é assim que funciona. Não é com um pedaço de pau em cima das pessoas. Vocês estão me entendendo, irmão? Aqueles que é de Deus, os que vai ser de Deus, vai ser de Deus. É trigo, né? Os que é joio, e não adianta você arrumar contenda no outubro, arrumar briga no outubro, xinga o pastor lá, xinga a igreja não sei o quê, e fica apontando o defeito daquele da igreja tal, e você tá perdendo seu tempo no outubro, não vai te edificar em nada, tu vai arrumar contenda, ódio pra cima de você. E você vai estar pecando contra Deus. Porque você está contendendo, você não está pregando contra o pecado. Você não está ensinando, você está brigando. Amém, irmão? Não adianta, viu? Não é assim que funciona, tá bem? Vocês ensinam a verdade. Amém? Agora, o pastor que não ensinar, ele vai ser reprovado no último dia. Né? Aquele que prega a palavra do Senhor, o membro, o obreiro. Se ele não ensinar a verdade que a Bíblia relata que é dentro e fora, ele vai ser reprovado no último dia. O lago de fogo espera, então é muito sério. Então não precisa ser. Você é o próprio exemplo, irmão. Você é o exemplo. Amém? Não precisa estar falando muito, não. Você tem que ser o exemplo. Amém? Às vezes a pessoa quer enfiar a doutrina na goela do outro de qualquer jeito. Mas não é exemplo. Amém, irmão? Porque dentro não está limpo, então não adianta. Porque as pessoas, ela não é boba. Não. As pessoas estão te observando do outro lado aí, ó. E elas observam mais o que você tem dentro de você. Essa pessoa prega tanta doutrina, mas olha como é que é. Olha o tamanho da língua, olha como é que essa pessoa é mal. Olha como é que essa pessoa é malvada, astuta, caluniadora, mentirosa. Vai ser tudo em vão o seu trabalho no último dia. Então não seja assim. Se arrependa e muda de vida enquanto você está vivo. Seja puro por dentro e por fora será também. Pede a Deus essa pureza. Isso aí vem de Deus, viu? Você tem que orar, jejuar, fazer vigília. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que passar as provações, muita humilhação. Para você ter a paz de Jesus, a mansidão de Jesus, o ensinamento de Jesus na sua vida, a misericórdia de Jesus, a tolerância de Jesus. Paulo disse, você vai, você ensina, você exorta, você repreende aqueles que estão pecando, mas repreende assim, eu sei ele. Agora,
Se a coisa é de você repreender na mídia, repreende. Porque se ele fez a coisa na mídia, você pode repreender na mídia. Porque o dano foi causado na mídia, não foi? Que a pessoa fez? Foi. Então você tem que repreender a pessoa também na mídia, para reparar o dano que ela causou à pessoa inocente. Amém, meus irmãos? É assim que funciona. Amém? Glória a Deus, mais um ensinamento puro, verdadeiro, que Deus aprova. Amém? Eu estou falando com vocês, eu estou sentindo a graça de Deus, porque Deus conhece meu coração, Ele vê que eu não estou querendo mal de ninguém, prejudicar ninguém. Eu estou ensinando a vocês. Amém? Glória a Deus, porque eu aprendi de Jesus, irmãos, eu aprendi de Jesus. Ama Jesus, ama a minha igreja, ama os ensinamentos que ela ensina. Ali de mamana caducano, sabe a doutrina. Ontem, irmão, no canal Meu Alvo é o Céu, há 4 anos atrás, por Deus, como que Deus é justo, caiu um vídeo no meu canal. E ali tinha a foto do Davi Neto chorando, eles põem a lagriminha assim, né? E a irmã Lorena. E falou assim, olha, o que a irmã Lorena está falando para o jovem. Aí eu cliquei, me interessou, é claro. E ali ela dizia que tinha aquele monte de jovem, e ela dizia, olha jovem, não é uso e costume não, é a palavra de Deus. Seja fiel com a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus e busque a Deus, que você será, né, um bem-aventurado. Aquela pregação, aí veio outra pessoa também nova e como continuou, e eu disse, olha, ela falou a verdade para os jovens. E estão dizendo que ela não fala, né? Se você quer saber quem é Maria Lorena, meus irmãos, pesquise no Shorts e no YouTube. Pregação de Evangelista Lorena. Olha, se é uma mulher leviana, se é uma mulher que dá mau testemunho. Ela falou assim, eu entreguei o jejum quase meia-noite. Olha o jejum da mulher. Olha a idade da mulher, velhinha. Eu não subo no altar antes de orar 1 hora. Olha a veste da mulher. Deus usa ela. Sempre usou. Nunca o Espírito de Deus saiu dela. Ela traz aquelas palavras firmes, sabe, para você refletir na sua vida espiritual, na sua seriedade, na sua verdade e santidade com Deus. As palavras da mulher é tremenda. Quem se levantar contra uma mulher daquela, irmão, tem que aceitar Jesus de novo e dizer, Deus, eu nunca fui crente. Porque não tem como, irmão. É só você mesmo, pesquisa no YouTube, Evangelista Maria Lorena. Ela foi presa nos outros países por pregar o evangelho, meus irmãos. E ela disse que tinha que chorar muito para poder ir no banheiro, sem comer. 3 dias sem comer, para ir no banheiro, vendo a hora de fazer a necessidade, irmão, na roupa. Diz que chorava, implorava para os guardas, deixava ela no banheiro. Ela tinha que chorar muito. Ó a prova que a mulher falou. Tocar numa mulher dessa, irmão, não é estar pedindo a derrota, irmão, está pedindo a ira de Deus sobre você. Qual o pecado que ela está cometendo? E a revelação que ela falou para a irmã Ireni é de Deus. Deus confirmou, viu? Foi Deus que usou. Falo assim com todas as letras, porque quem falou foi aqui, ó. Eu não vou para profeta não, irmão. E nem vou por mim, eu vou por aqui. Falou aqui, eu esqueço, porque é verdade. Amém, meus irmãos? Então, às vezes você não conhece, você fica, quem é Maria, missionária lá, Maria Lorena? Quem é Lorena? Quem é Lorena, meu Deus?
Pesquisa aí no YouTube e no Shorts. Quem é Lorena? Que tu vai se emocionar só de ver ela, porque é tão cheia do Espírito Santo, que até você assistir o vídeo dela, você se emociona. Com a forte emoção do Espírito de Deus que está nela. Então, quem tocar numa mulher daquela, verdadeiramente precisa se converter e dizer: Deus, me converte. Eu nunca te conheci, Deus. Porque é muita maldade e crueldade. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, em nome de Jesus Cristo, abençoa todos que vão ouvir esse vídeo. É um ensinamento. Sabe, meu Deus, é um alerta. Aqui tudo pode. A pessoa prega desconcertada, às vezes até no adultério, mas no acerto de conta a coisa vai ser feia. Vai ser tudo em vão. Ó Deus, abençoa todo, minha vida, minha família, meus filhos. Nos dá a vitória, no nome de Jesus. Deus abençoe, meus amados, no nome de Jesus.